muito bom dia. Como prometido, mais uma live hoje. Hoje nós vamos falar de aborto. Também um tema meio tabu, né? Mas um tema extremamente importante na visão sistêmica. E eu convidei uma querida amiga para participar dessa live comigo, para a gente trocar aí, também consteladora, coach, master em Enneagrama, nos conhecemos aí no Enneagrama, nesse caminhar aí as duas fazem parte da sociedade brasileira, nos formamos juntas e Jéssica vai entrar. Ela também, deixa ela entrar que eu falo um pouquinho mais dela. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de aborto, que foi solicitado na minha última live, quando eu falei sobre mãe. Hoje eu vou evitar responder algumas perguntas polêmicas, porque às vezes causam confusão. A gente tem que entender o contexto de algo para a gente conseguir ajudar, né, numa resposta mais pontual, assim. É difícil eu sempre falo isso por aqui, né? Não existe uma receita de bolo numa constelação familiar. Cada caso é um caso. Então, a Jéssica tá entrando, peraí, que eu já vou. Tá entrando, gente. Mas como eu estava falando, né, a constelação não é uma receita de bolo. Então a gente não consegue dizer exatamente o que é cada coisa. A gente tem, né, exemplos aí. Oi, Jéssica, bom dia. Olá, bom dia a Bom, todos. baixa um pouquinho aí seu celular para a gente ver você melhor, por favor. Gente, essa é a Jéssica. Jéssica Celine, uma grande amiga, na nossa caminhada, estamos juntas nessa jornada. E ela também faz parte da nossa comunidade, Consciência do Ser. É uma das terapeutas que atendem lá semanalmente, trazendo conteúdo para a gente de Enneagrama, desenvolvimento humano e outras coisas aí. Muito obrigada, Jé, por ter aceitado estar aqui comigo nessa live. Imagina, eu que agradeço a oportunidade Imagina, a de gente estava falar um pouquinho sobre esses assuntos de tanto difícil, crescimento, né? E difíceis, né? é um tabu falar de aborto, né? Querendo ou não, a gente sabe disso. E essa semana a gente, nas nossas trocas, porque eu e Jéssica trocamos muito, né? Durante, né, nossa caminhada aí, toda hora a gente se fala por alguma razão, veio o tema aborto, né, por conta da minha live anterior, e a gente começou a trocar, falei, não, vamos lá comigo fazer essa live, porque aí tem mais conteúdo, né, tem outros exemplos, outras situações que cada uma vive de uma forma isso. Então, assim, mas antes, Jéssica, eu quero falar aqui para quem está nos assistindo, porque às vezes muita gente é novo aqui no canal, né, às vezes não entende muito ainda de constelação. Então, a primeira coisa que eu convido vocês é baixarem meus e-books no meu site, andreaemboaba.com.br. Eu tenho 2 e-books gratuitos, que é o e-book de como a constelação mudou a minha vida e um e-book de constelação familiar, que traz uma base, Alice, para você entender o que é esse contexto, principalmente se você nunca ouviu falar, ou se você tem muitas dúvidas, né, não entende muito como funciona. Ali eu trago ali de uma forma bem simples e bem fácil, bem didática de entender o que é a constelação e como ela funciona. Por que eu falo isso? Porque para a gente falar de aborto, primeiro eu tenho que falar das leis. O que são as leis sistêmicas? São as leis que regem a vida. Hoje a constelação saiu um pouquinho do âmbito, né? Saiu um pouquinho, não, saiu, né? Pela Hellinger da Alemanha, ela saiu do âmbito das terapias e entrou num outro lugar, que é uma filosofia de vida, viver de forma sistêmica. Porque quando Bert Hellinger observou essas 3 leis, né, que são 3 leis que regem a vida. Então, elas fazem parte da nossa vida, queiramos ou não. Então, são elas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Eu não vou entrar em detalhes das 3 para quem nunca ouviu falar, porque, como eu disse, eu tenho muitas lives aí para vocês ouvirem que falam sobre isso, né? Algumas falam especificamente sobre isso, outras nem tanto, mas se vocês começarem a me ouvir, eu tenho várias lives aí, tanto no YouTube quanto no Spotify, que vocês podem começar a entender, primeiramente. Segundo, meu e-book vai trazer um pouco do conceito disso, tá? Para a gente não perder tempo aqui, porque com certeza vai ter muita pergunta sobre o tema.
Onde o aborto entra, principalmente, né? No pertencimento. E o pertencimento, quando a gente fala que todos pertencem e todos têm o direito a pertencer dentro de uma família, a gente inclui aí também os abortos, provocados ou espontâneos. E uma coisa muito importante também de dizer aqui é que, na visão sistêmica, a gente não exclui nada e a gente também não julga nada. Então, provocados ou espontâneos são vistos por nós, né, com esse olhar neutro. Foi como foi, né? Nunca vou julgar uma mãe que veio até mim porque teve um aborto, por exemplo, e entendeu que tem que colocar isso em ordem. Porque as desordens nos sistemas que trazem problemas aí no nosso dia a dia, na nossa vida. E a questão do pertencimento, né, quando eu excluo algo do meu sistema, alguém, são uma das causas de maiores problemas no sistema de um modo geral. Problemas homéricos mesmo, até problemas graves de saúde. E o aborto, a gente já sabe que é uma questão muito comum, né? Se nós cometemos um aborto, seja espontâneo, seja provocado, raramente falamos sobre isso, né? O provocado, geralmente, porque a gente sente dor também, e muitas vezes vergonha de contar, né? Uma coisa que foi um segredo, escondido, e tá tudo certo. Muitas mulheres passaram por isso, certo? E a questão do espontâneo é a dor que aquilo causa. Mulheres que querem engravidar, tentaram, às vezes, várias vezes, e não foram bem-sucedidas. Então, isso também causa esses problemas de desordem no sistema. E já vou mais fundo ainda, né? A gente tem aí fertilizações in vitro, essas formas novas, né, de engravidar, que se faz muito tratamento, fertilização de todo jeito. E isso também, a gente aí ainda está em fase, né, de estudo sobre isso, de percepção de campo sobre isso, mas a gente percebe que também tem impactos dentro do sistema familiar. Quer trazer algo, Gé? Eu continuo e depois você entra. Pode me interromper, viu? Então, o que eu acredito muito, que eu vou acrescentar um pouquinho essa parte energética com relação ao aborto, né? Por quê? Porque todo aborto, ele traz essa... E trazendo um link da tua outra live, do luto, né? Ele traz essa energia de finalização e de luto. E o quanto é necessário fazer esse processo, a mãe, que algumas vezes o que acontece? Ela exclui porque ela não quer lidar com aquela dor, né, de ter perdido essa criança, né? E ela usa muito essa palavra, eu perdi. E quando a gente fala num assunto e de um lugar um pouco maior, dentro dessa alma, quando a gente fala para ela assim, eu perdi essa alma, como essa alma está? Ela não tem lugar, ela está perdida. Então é preciso realmente fazer esse movimento energético, né? De colocar, posicionar ela no seu lugar e trazer de uma forma de luto mesmo, né? De finalização daquele ciclo, entender que aquela alma tinha aquele movimento, que ela também veio só com aquele propósito, de algumas vezes, né, despertar o amor dentro de uma mãe, ou, né, alguma característica exclusiva que é da mãe e dessa alma, e fazer essa finalização de ciclo para que os próximos ciclos possam ser diferentes, né? Que algumas vezes a gente percebe também que a mãe fica nesses movimentos de aborto para realmente finalizar algum ciclo que às vezes até veio das nossas ancestrais, né? Sim, verdade. Isso é muito comum, né? Porque a gente vê muito aí também, né, na questão sistêmica, as repetições de padrões, né? Muitas vezes nossas bisavós, nossas avós, né, mais longínquas aí, perdiam, porque era muito comum antigamente, principalmente, perder filhos, né, por várias situações, e então a gente acaba carregando isso, né, trazendo esse lugar de mostrar que tem algo para ser visto, e a gente começa a repetir esses padrões, né, e até na questão. E quando a Jéssica fala da energia, do energético, né, dessa questão mais energética, e vem muito essa questão de, assim, de que a gente tem que olhar isso com muito cuidado, né? Porque eu estava lendo sobre o tema ontem à noite também, né? A gente estava dando uma estudada.
E fala isso em algum artigo que eu li, mostrando que muitos casais, quando perdem, vamos ficar ainda no âmbito do aborto espontâneo, né? Quando tem um aborto, a mulher sofre um aborto espontâneo, quando ele entra nesse lugar de perdi mesmo, né? Como a Jéssica está falando, perdi o bebê, ele não, vamos supor que esses dois não se permitam chorar, ou eles não se unem para aquele luto, um pequeno luto mesmo, né? De reverenciar aquela criança e, né, fazer algo ali que remeta a isso, a essa finalização, como a Jéssica está falando. Mostra, né, algumas observações mesmo de consteladores, no sentido de que muitos casais que não permitem esse luto acabam, com o tempo, o casal rompe em algum momento. Já os casais que permitem viver esse luto juntos, né, eles se fortalecem. Porque é isso, né? Dá um lugar àquilo. A gente tem que viver o luto. Ele existiu de verdade. Ai, mas foram dias ou poucas semanas, né? Não importa. Existia uma vida dentro de você. E é uma vida que estava por vir. Então, e quando às vezes, né, esses abortos espontâneos, e a gente fala aqui na constelação também, nada é por acaso. Tudo há uma razão de ser. Então, só acolhe. É uma dor que você está passando, que o seu bebê também está passando, seu marido está passando. Então, é uma dor. Por mais que você nem o tenha visto, né? Não tenha nem visto ele crescer na sua barriga. Mas é uma dor. E é um luto. E é uma morte. Então, quando a gente acolhe isso e vive esse luto, como a Jéssica está falando, de acolher isso no seu coração de verdade, os relacionamentos se fortalecem. Eu achei isso tão interessante, Jéssica, ontem, quando eu li, achei tão bonito. É, realmente. E a gente E o que percebe mesmo isso, né? Que quando fica algo, aquele buraco que não quer ser tocado, parece que é mais fácil para o casal se separar e não lembrar mais daquilo do que tocar isso. Então, acho que é muito importante a gente ter essa consciência e que, como você falou, às vezes é só pequenos movimentos de pertencimento, de acolhimento dentro do coração dessa dor e desse movimento que fazem com que tudo se alinhe novamente, né? Que o casal possa se unir novamente e não tenha esse... Porque o que acontece? Às vezes existe um afastamento porque um tem medo de falar sobre o assunto com o outro, né? E aí acaba que o casal fica se afastando para não tocar nesse assunto, que é um assunto muito latente ali, e aí acabam gerando lacunas entre a relação, né? Então, acho que é importante a gente olhar e olhar juntos o quanto pode ser mais fácil quando os dois dão as mãos e olham juntos para esse lugar, né? Isso mesmo, eu achei incrível quando eu li, né, essa questão do fortalecimento do casal quando eles se unem para viver esse luto. Ó, já temos uma pergunta aqui. Qual a influência deste aborto se a família tem um outro filho depois? Várias influências, né? Eu ia falar disso já já, mas vamos falar já aproveito aqui o gancho. Se existe uma exclusão, né? Porque se eu não toco no assunto do aborto, se eu não dou lugar a esse aborto na minha vida, no meu coração, né? Porque é tudo aqui, gente, é tudo dentro, né? Se eu não dou um espaço para esse aborto, os filhos vão sentir isso, mesmo que eles nunca saibam desse aborto, mesmo que esse aborto tenha sido antes do casamento, mesmo que esse aborto tenha sido de outra mulher ou de outro pai, né? Porque não é só a mulher, o homem também sofre aborto com outra mulher. Então, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, porque aquele que chega depois podem ter várias consequências sobre isso. Primeiro, às vezes, o casal, né, que abortou ou que perdeu, né, entre aspas, sofreu aí o aborto espontâneo, ele olha, às vezes, por ele não ter visto e dado lugar àquele filho, né, que não nascido, ele não consegue olhar para os filhos atuais. Gente, e isso é de uma maneira sistêmica, inconsciente, energética. O pai é presente, a mãe é presente, eles estão ali, eles são bons pais, mas os filhos não conseguem reconhecer que eles são vistos. Por quê? Porque inconscientemente eles olham só para aquela morte, porque aquilo não foi dado lugar. E os
filhos que vêm depois têm algumas questões, né? Por exemplo, de não se sentir pertencente, de não achar que tem um lugar. Por quê? Porque ele ocupa um lugar que não pertence a ele. Então, por exemplo, eu sofri um aborto, aí eu tenho um filho. Eu digo que aquele filho é o primeiro, ou ele é o filho único. Ele não é, ele é o segundo. Então, eu saber o meu lugar dentro do meu sistema é muito importante. Porque o meu lugar é leve, o meu lugar é fácil, o meu lugar é próspero, o meu lugar é fluido. Se eu estou ocupando um lugar que não me pertence, isso não é simples. Me causam vários problemas. Eu ocupar um lugar de um irmão mais velho quando eu não sou, é um peso muito grande. Outra coisa que pode acontecer com o filho nascido, né? Ele não se sentir visto, não se sentir reconhecido, achar que o que ele faz não tem importância. Inclusive, isso reflete também no trabalho, nos relacionamentos. É como se ele não tivesse lugar. E mais, como a Jéssica falou, quando a gente vem aí de abortos antigos, né, famílias que tiveram muitos abortos por questões que não importam, desde as minhas bisavós, avós, e chega até mim, por exemplo, muitas vezes isso pode sim ser causa de vontade de morrer, porque são tantas gerações com crianças, né, não nascidas, que não foram incluídas, que chega a um ponto que eu não sinto vontade de viver. Muitas depressões podem vir daí. Por isso que eu falo que a constelação não é uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Depressões, nesse lugar sistêmico, vem de várias vertentes. Mas essa é uma delas. Então, acho que respondi a sua pergunta. O irmão não nascido reflete diretamente na vida dos próximos irmãos. Tá? Isso é importante de entender. E é simples, a gente só tem que constelar e colocar no lugar. Eu vou no final aqui ensinar um exercício simples para vocês, mas o ideal é mesmo fazer esse movimento sistêmico. Por quê? Porque eu dou lugar, eu acolho, eu faço as frases e ali eu tomo aquele filho no meu coração. Né, Gé? Isso mesmo. O que mais que a gente pode falar? Que agora ele já foi para um outro lugar da minha cabeça. É importante a gente entender também que o fato de a gente não finalizar, por exemplo, essas mães que acabaram, né, perdendo essa criança, e quando vem uma nova gestação, elas estão muito conectadas ainda com aquela dor e com aquele medo. Então, essa criança não pode não se sentir vista exatamente por causa disso, né? Porque a mãe está conectada com aquele medo que é do que aconteceu lá atrás e não está tentando viver o presente dessa gestação ali, né? O que ela traz no real, né? Então, está conectada com o passado. E aí, explicando de uma forma como pode acontecer essa conexão de que a criança sente que o olhar não está para ela, essa é uma das formas. E aí o quanto essa criança também cresce de uma forma um pouco diferente, em redomas, né? Pelo esse medo que essa mãe carrega de perder esse próximo filho também. Então, assim, são várias coisas que é muito importante lidar. Quando você consegue lidar e fazer esse luto, a liberação que tem para o teu próximo filho é muito diferente, né? Porque você entende e sente que aquilo está acolhido no teu coração e que não precisa você projetar dores de um filho no outro, né? E olha que legal que você trouxe, né? Ontem a gente tem um encontro toda quinta-feira às 7 horas da manhã, de terapeutas, amigos, um ajudando o outro ali com questões, é uma coisa nossa. E veio essa questão dos filhos, né? Porque assim, olha que interessante. E talvez seja por aí que a gente consiga despertar em você esse olhar para esse filho não nascido. Quando eu te falo assim, ele pode interferir nos seus filhos nascidos. E a gente só quer o bem para os nossos filhos, né? A gente só quer o bem mesmo. Então, quando a gente olha para isso, com esse olhar de acolher, de salvar mesmo nossos filhos, liberar os nossos filhos para uma vida mais feliz, saudável, próspera ali, integrada, né? Eu consigo olhar para isso com outros olhos também. Não é só mexer numa dor. Não é só ir lá tocar o passado e falar, mas eu não quero olhar para isso. Eu abortei, eu tinha 15 anos. Foi muito duro para mim. Muitas vezes fui obrigada. Muitas vezes não quis. Né? Muitas vezes eu queria e ali não deu certo porque
né? Eu perdi meu bebê. Então, assim, são dores muito latentes, né? A gente tem aí a maioria das mulheres aí, de alguma forma, perderam um bebê, né? Eu vou falar perderam, gente, porque é a forma mais simples aí para vocês entenderem. Mas a gente vê que é difícil olhar para essa dor. E muitas que abortaram, provocando esse aborto, sentem muita culpa. Que ainda pior, né? Porque além de você ter cometido um ato, você ainda carrega uma culpa enorme e isso reflete diretamente nesse filho que veio depois. Por quê? Esse filho que veio depois olha para essa mulher, ele não sabe, mas inconscientemente ele sabe, e ele fala assim: se ele não teve direito de viver, eu também não tenho. E começam vários problemas aí de existencial mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Né? Será que esse é o meu lugar? Por quê? Porque ele está fora do lugar. E tem alguém precisando ser visto, voltando ao pertencimento. Quando eu excluo alguém do sistema, essa pessoa, o sistema grita. É como se ele colocasse a gente de castigo e falasse assim: enquanto você não olhar para ali, você não sai do lugar da maneira que você gostaria. A vida não vai fluir muito bem. Vamos ter sempre altos e baixos ali. E a vida começa a te cobrar para que você olhe para aquilo e acolha aquilo. Porque seja o que for, pertence. Seja como foi, ele pertence a esse sistema. E muitas perguntas que vêm, já é para mim, assim, de mães, né? Eu preciso contar para os meus filhos? Sim. No momento certo, na hora certa, né? Numa hora que você já sabe, né? Que é um adulto ou um jovem adulto ali, que você sabe que vai compreender. É sentar e contar de uma... Não precisa detalhes de nada disso, mas falar: olha, não vou entrar em detalhes, mas eu quero que você saiba que você não é o primeiro, você é o segundo, ou você é o terceiro. Aí tem... Ai, toquei aqui, tem outra pergunta. E essa culpa é maior ainda pelas instituições religiosas que potencializam de alguma forma a culpa. Que dá para trazer é tirar desse lugar de o outro me culpa e trazer para a autorresponsabilidade e olhar o quanto eu me culpo por isso. Porque o outro é só uma projeção do que eu mesmo faço comigo. Então, quando o outro está fazendo isso comigo e me dói, é realmente porque eu também estou fazendo isso comigo. Então, acho que o que vai sustentar e levantar para outros lugares essas pessoas que sentem essa culpa é realmente olhar internamente por que você sente essa culpa, o que ela está te causando e como você pode ir se auto-perdoando, digamos assim, Sim. né, desse lugar e saindo desse lugar e percebendo. Essa visão que a Andrea falou foi como tinha que ser. Então, nesses lugares, às vezes é importante realmente fazer a constelação para sair desse lugar e conseguir, dentro da constelação, entender, como eu falei um pouquinho mais no começo, que às vezes cada uma tem uma pequena missão, que ela veio ali, às vezes, só para despertar algo naquela mãe, né? Eu já atendi pessoas que fizeram um aborto e logo após sentiram uma vontade imensa de engravidar, porque aquele aborto tinha despertado nelas esse amor maternal. E aí engravidou e teve uma filha, acho que muito pouco, assim, 6 meses depois, e ainda a gente conseguiu trazer que essa filha que está hoje não existiria se não existisse o aborto. Então, né, o quanto uma alma estava conectada com a outra, né? Que precisou da outra para se encaixar nesse lugar. E eu acho que então é olhar dessa forma, assim, o que aquela alma pode ter trazido para mim e sair dessas esferas do que o outro está pensando de mim e olhar realmente por que eu me culpo, como eu me senti, o que é esse sentimento, onde mais ele se apresenta na minha vida. Então tem uma infinidade de coisas que podem ser trabalhadas com relação à culpa, que a gente tira do lugar do outro nos culpar e percebe o quanto nós também nos culpamos através disso, né? Perfeito, Jéssica, é isso, né? A autorresponsabilidade é algo que, assim, é fundamental. Não sei o que eu apertei aqui que eu tô brilhando, mas vou deixar, porque eu não vou mexer. Outra coisa, né? Nossa, mas que estranho. Outra coisa que eu percebo também, aí você me trouxe uma história de uma pessoa que eu li, que, gente, pode ser besteira. Por que eu tô brilhando? Pode ser besteira, mas eu vou contar uma coisa para vocês de uma coisa que eu li. Eu não sei porque Agora eu tô brilhou brilhando.
mais. Apertou mais. Ah, tirei. Melhorou. É, aí é uma pessoa que eu sigo. Ah, tirei. É uma pessoa que eu sigo. Eu não lembro, faz muito tempo que eu li isso. E ela contou uma história que eu achei tão bonito, né? Pode ser bobeira, você pode achar que é tudo fantasia, mas eu achei linda a história dela. Ela conta o seguinte, né? Que ela perdeu 3 bebês, teve 3 abortos espontâneos, que era o sonho da vida dela ser mãe, e que foi um sofrimento imenso. Cada perda era como se, né? Ela caía numa cama, chorando, tarará, difícil de sair. E foram 3 vezes assim. E aí, na terceira, ela falou: não, eu não quero mais passar por essa dor. É muito doloroso, né? E aí, ela desistiu de ser mãe e começou a usar todos os meios contraceptivos para não engravidar novamente. E aí, ela teve um sonho com um menininho, uma criança, virando para ela e falar: mamãe, eu sou o seu primeiro filho, que você abortou. E aí, falou assim: todos nós viemos, os 3, né, que ela tinha perdido, viemos para sentir o seu amor na sua barriga. Por algumas semanas já era o suficiente para a nossa evolução. Agora, a nossa irmãzinha, aí deu um nome, vamos chutar aqui, Alice, está pronta para vir. Só que você tem que permitir, porque ela usava tantos meios de não engravidar que a criança não conseguia chegar. E aí ela disse que foi um sonho tão perfeito, tão real, que ela decidiu naquele dia parar de tomar remédio e usar os meios que ela usava para engravidar. E ela engravidou imediatamente, assim, pouquíssimo tempo, igual você falou, igual esse exemplo que você deu, ela engravidou. E ela estava contando essa história pra gente no Instagram, quando essa Alice, né, já tinha 3 meses de idade. Então, achei assim tão lindo, né, esse depoimento dela contando, porque às vezes é isso, né? É como é. Você às vezes tinha que passar por aquela dor e a criança tinha que passar pela sua barriga, porque o que vem além aí da nossa vida é muito maior do que as nossas crenças, né? No meu luto eu falei muito, na minha live do luto eu falei, estou em luto. As minhas crenças são muito, né, são muito enraizadas em mim. Óbvio, isso me ajuda a estar aqui inteira, em pé, falando com vocês aqui. Mas isso não quer dizer que é uma verdade absoluta. Pode ser ainda maior do que eu acredito, pode ser muito diferente do que eu acredito, né? Então eu nunca duvido de nada, eu sempre acolho, sabe, as histórias, porque as histórias desse nível eu acho que são muito bem-vindas, porque trazem um acalento no nosso coração. Então essa moça, né, com essa pequenininha aí hoje, ou seja, trouxe uma alegria sem fim para a vida dela, ainda sabendo os motivos que aqueles 3 bebês não ficaram, né? Então traz um conforto, seja uma coisa imaginária ou não, né? Eu acredito que seja real. Então, por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. E assim, quando a gente fala de cura, é indiferente se é real ou não é real, mas se tocou o seu coração e fez um movimento, já está curando. Então, Sim, eu acho que o importante dessa live também é você entender e pegar aquilo que te cabe, né? Aquilo que te tocou, a palavra que te tocou e olhar para aquilo e acolher. Então, a gente vai falar sobre diversas coisas, mas algo vai tocar você. E talvez seja essa história que você contou que vai tocar aquela mãezinha que precisava escutar isso, e é como uma forma de a hipnose do Erickson, né? Que é aquelas metáforas, aquelas histórias acabam curando de alguma forma, né? Então, às sim, vezes, a gente não precisa saber se é real ou não, mas se tocou nosso coração, talvez seja porque aquilo é a nossa cura, né? Aquele nosso pedacinho de cura que a gente pega e se apropria, né? Traz para o coração e se apropria. exatamente. Mas assim, olha, voltando aqui então para o tema mesmo central, na visão sistêmica, a gente tem que mesmo olhar para esses abortos, seja qual for, tá? A gente precisa, sim, dar um lugar a essas crianças no nosso coração, no nosso sistema familiar.
porque isso causa, sim, problemas para os nossos filhos, principalmente, para aqueles que chegam depois do aborto, né? Mesmo que, e imagino, né, porque às vezes acontece aqui, outra coisa importante de dizer, que eu vejo muito, às vezes a mãe sofreu um aborto espontâneo e ela não tem ideia, ou ela não percebeu. Mas às vezes quando surge isso no campo, e eu pergunto, a mãe fala assim, nossa, então talvez aquele dia, aquela vez que atrasou minha menstruação 30 dias, depois desceu um monte, eu achei que eu estava até doente, pensei até em médico, às vezes não vai, né? Tem uma hemorragia e depois passa e a pessoa não vai ver o que aconteceu. Ali pode ter sido um aborto. E pode. Isso é muito comum também. Inclusive antigamente, né, Jéssica? Às vezes as mulheres perdiam e não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo, tinha uma pequena hemorragia ali, um pequeno sangramento no meio do caminho, às vezes ficava 3 meses sem, sem menstruar. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou desregulada, e aí de repente pode ter sofrido um aborto. Então isso também é muito comum até hoje, né? É muito comum às vezes as mulheres perderem bebê, e tem um aborto espontâneo, natural ali muito no início da gravidez e não perceber. E isso influencia o sistema também. Eu acho que isso traz um lugar de a gente ficar atento aos nossos filhos, né? Principalmente, né, se eles forem pequenos, eles dão características e dicas pra gente de que tem algo no sistema para ser olhado, né? E que às vezes o pai e a mãe estão tão na correria que não percebem, assim. As crianças, às vezes, elas trazem essa característica de falar um pouquinho mais, às vezes, sobre a morte, de perguntar demais sobre isso, de estar num processo meio de depressão e a gente não entender porque ele não quer se abrir, não quer ir para o mundo, assim, né? Não quer que as pessoas vejam ele. Então a gente percebe nas crianças alguns movimentos que podem ser úteis, que a gente fica de olho e para, como a gente já falou antes, né? Para que aquela criança tenha uma vida melhor, é importante a gente olhar para isso. E por mais que você não saiba que existe um aborto, às vezes é interessante, através da criança, e você vê que isso está influenciando demais no seu filho, trazer isso para a gente olhar num campo, porque às vezes o que a gente encontra realmente foram esses abortos que não estavam sendo vistos, né? Que a mãe nem sabia. Às vezes até o caso do gêmeo sobrevivente, que a gente falou algumas vezes, né? Exatamente. O gêmeo sobrevivente é algo aí também um tanto quanto difícil às vezes de falar, porque existem muitas teorias, né? E existe a doutora Graziella Freni, que é uma consteladora alemã radicada na Itália, ou vice-versa. Eu fiz a primeira formação dela no Brasil em constelação de Melar, há alguns anos, não lembro exatamente. E a doutora Freni, ela fez vários estudos com uma geneticista italiana, né, para provar que 95% das pessoas nascidas seriam gêmeos. Então, antes tinha uma ideia de que era 7%, 10% da população. Não, a maioria de nós temos um gêmeo evanescente aí. Mas é muito complexo de explicar hoje para vocês, porque aí teria que fazer uma live mais técnica, né? Porque realmente são visões técnicas ali. No curso dela tem muitas explicações técnicas, imagens do útero da mulher mostrando, né? Porque são células embrionárias que estão no nosso útero quando a gente engravida. Nos primeiros 3 meses ali, nos primeiros 45 dias, a gente começa a desenvolver, se eu não me engano, o cérebro mesmo, essas células embrionárias começam a se modificarem, não sei exatamente os termos usados, porque é uma linguagem muito técnica. Mas ela prova que 95% de nós éramos para ser gêmeos. E não é só um casalzinho ali ou 2 bebezinhos, são vários, tá? Formam-se, às vezes, são 250 células embrionárias dentro do útero, até que... Por isso que eu acho que nos primeiros 3 meses não dá para entender o que está acontecendo ali no nosso útero, né? Por isso que
Um ultrassom hoje é sempre depois de 3 meses, é a hora que já conectou, já formou um pouquinho, você já consegue ver aquilo. Só que é interessante também observar que o gêmeo evanescente, ele não é um aborto. Isso também é importante de frisar. Ele passa a fazer parte do corpinho daquele que está ali. Porque o útero, né, e o bebezinho, essas células morrem, né? Esse bebezinho que está ali, porque é muito pequeno, gente, é minúsculo. Ele morre. E o nosso corpo que está lá, né, sobrevivente, que está crescendo ali, se alimentando, ele absorve essas células mortas. Então, esse bebê não nascido, na verdade, faz parte de nós. Mas sim, a gente pode ter uma percepção, né, inconsciente de que o nosso irmão foi e a gente ficou e que não seria justo eu estar aqui também. E daí vem também depressões, problemas com prosperidade, problemas de pertencimento, vários outros tipos de problema por conta desse irmão, porque a minha percepção dele era muito forte, ele chegou a ter um tamanho que me atingia diretamente, eu chegava, né, a ter um contato direto ali, e aquilo causa um trauma uterino muito grande. Mas também, como a Jéssica falou, é observando essa criança que a gente... eu vou dar uma sugestão aqui para vocês observarem se isso causou algo em vocês ou não. Quem dorme com muitos travesseiros, geralmente são os irmãos não nascidos, que estavam ali na barriga da mamãe junto com vocês. São esses gêmeos, né, que ficam ali. Mas, de novo, eles não são considerados nessa nova teoria da doutora Frene, que foi um estudo de mais de 10 anos que ela fez, o estudo dela é incrível. Não são abortos, eles são parte de nós, né? Então, assim, não é uma luta pela sobrevivência, é uma luta não é uma luta para ver quem sobrevive ali dentro. É uma luta de força para que um sobreviva. Então, se um sobreviveu, já é o suficiente. E todos, né, estão felizes com aquilo, né? Então, a gente segue com aquilo. A gente não precisa entrar na culpa de ter sobrevivido, de ter sido a pessoa que, né, a célula que conseguiu ali fazer essa conexão para crescer. Então, essa a diferença entre o aborto natural, né, e os gêmeos evanescentes hoje. Né, hoje, assim, há alguns anos, a doutora Graziella já vem estudando há muitos anos isso, foi um estudo de mais de 10 anos. E há alguns anos ela já passa, né, esse conhecimento dela para frente. Acho que ela está na 5ª ou 6ª turma no Brasil, não me lembro exatamente. Eu fui a primeira turma, isso eu tenho certeza, e foi incrível essa descoberta. E faz muito sentido. Minha filha, Luísa, ela dormia com vários travesseiros. Então eu falava, ó, né? E eu fiz alguns movimentos com ela para liberar isso, né? Para que ela entendesse que estava tudo bem. Porque é como liberar se a culpa que existe, né? É a culpa, exatamente. E que a gente falou já antes, que aquela outra moça lá que estava falando sobre a culpa, às vezes, quando a gente vai olhar para essa culpa, se ela quiser trazer por uma constelação essa culpa, às vezes a gente encontra esses movimentos sistêmicos, né? Sim, se sentir que estava com alguém e daí aquela outra pessoa sumiu, né? Na nossa visão, assim. Né? E isso é um trauma mesmo uterino. É um trauma enorme, porque imagina, né? O que está acontecendo? Cadê? Tava aqui, ó. Tava aqui, juntinho de mim. E de repente, muitas vezes, na visão da doutora Frene também, a gente pode ter o problema de compulsão alimentar, muitas vezes o sobrepeso, pode vir daí. Porque esse outro morreu de fome. Porque se ele não tem força para crescer, porque ele não está recebendo o alimento dessa mãe. Ele chega um momento que ele não tem mais força para ir. Ele vai até um ponto, mas depois ele morre de fome. Então, muitas vezes, se eu como embrião ali também tenho essa percepção, essa célula embrião, eu consigo ter essa percepção de campo, porque é uma percepção, né? Não existe né, uma visão exatamente ali, mas é uma sensação, uma percepção de campo, nos campos, né? A gente acaba, às vezes, tendo esse lugar de tenho que comer pelos meus irmãos que não comeram, né? Que morreram de fome.
Então, muitas vezes vem daí. É muito interessante. Mas é um tema para uma outra live, sai do aborto, né? Mas, mais uma vez, não são abortos, né? Não são considerados abortos. Mas existem também casos de gêmeos, né? Que estavam ali em formação, seguindo, e de repente, por alguma razão, esse outro desce e sai, né? Quantas vezes a gente vê pessoas... E aí eu vou contar um caso interessante, já tem uma amigona, não vou falar o nome, que ela descobriu isso há pouco tempo, que ela perdeu um bebê na gestação dela. Mas perdeu mesmo, assim, porque ela sangrou. E aí, a hora que a filha dela... Aí que você falou da criança. A filha dela falou uma coisa, ela... "Ah, então, naquele momento, era um bebê que estava saindo." Porque ela simplesmente teve o sangramento, correu para o hospital, né? Tô perdendo meu bebê, antes dos 3 meses, então não sabia que eram 2. Sim. E aí o médico olhou e falou, não, tá tudo em ordem. E ela ficou tranquila, voltou para casa, foi só um sangramento, repouso, aquela coisa toda. Só que a filhinha agora tem 5 anos. E esses dias, há pouco tempo, ela falou que voltando da escolinha com a filhinha olhando assim para o céu. Ai, mãe, que saudade. Ela, saudade do quê? Ai, da minha amiguinha que estava na barriga comigo e com você. Na sua barriga junto comigo. Aí ela assim, ela falou, peguei até o celular para filmar para ninguém duvidar do que minha filha estava falando. Mas na hora que eu peguei o celular, ela percebeu, ela é muito Não espertinha, fala não mais. quis mais falar. Não quis mais falar. Mas ela falou exatamente isso. Ai, mãe, que saudade da minha amiguinha que estava na sua barriga comigo. Olha isso. Aí ela veio falar comigo, né? Porque a gente é muito amiga, já constelou várias coisas e tal. E aí eu falei assim, certeza, né? E aí ela falou, nossa, aí veio essa questão, né? De eu lembrar que eu tive esse sangramento. Então ali realmente houve um aborto. Eu falei, com certeza houve um aborto. Tá aí sua filha te provando isso, né? Sim, às vezes eles trazem as características que faltam para a gente, né, dar esse ok, aconteceu mesmo. Se a criança tem a sensação, é porque realmente aconteceu, né? Ah, que legal, Nalda. Que legal que você conseguiu ver isso. Ai, já estava inserida nesse... Ah, que legal. Que legal, querida. Deixa eu tirar aqui da frente da gente. Então, gente, acho que a gente... Tem algo mais que a gente possa falar, gente? Deixa eu ver se a gente esqueceu de alguma coisa. Acho que o principal aqui é realmente a gente acolher, né? Falar para os filhos na hora certa, na hora que você se sentir pronta para falar e eles estiverem prontos para ouvir, né? Eu acho que na fase adulta, ali, né, início da fase adulta, para eles começarem a tomar o lugar deles, porque não é simples, né? Ou, sei lá, dar um jeito, né? Ai, eu não consigo, Sandra, fazer um alinhamento agora. Desculpa, querida. Mas eu vou ensinar um movimento aí com... Hoje a questão é aborto, né? Nós vamos... Às vezes eu já vi muitas técnicas que falam assim, por exemplo, tem uma foto da família, colocar uma pedrinha do lado representando o outro, sabe? Alguma coisa que simbolize isso, que traga quando você olha um olhar de pertencimento. Às vezes eu peço para você trazer e buscar flores, por exemplo, né? Comprar. Você tem 2 filhos e quer incluir mais aquele, compra 3 flores iguais que simbolizem seus filhos. Traz ali para ficar um tempo dentro da sua casa, para que seus olhos vejam aquilo, né? E levem essa informação até todas as suas células, né? O teu cérebro, e que são 3. Então, algumas formas de incluir para fazer esse pertencimento que fizerem sentido para cada um pode encontrar a sua própria forma, né, de fazer esse pertencimento, a forma que o seu coração encontrar, eu acho que tudo é válido para esse movimento também. Exatamente. A minha sugestão é sempre essa também, né? Eu falo sempre para trazer cristais. Falei, faz um porta-retrato da família com os filhos e coloca um potinho com os cristais, dependendo do número. Se for só um, compra um anjinho de cristal, coloca ali, para que toda vez que você olhe ali, você saiba que aquele cristalzinho, para aquele objeto, representa aquele filho não nascido. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Eu coloquei um prato na mesa e fiz uma celebração. Excelente, excelente.
isso que a Jéssica falou. Você vai fazer do jeito que o seu coração quiser, né? Não, é a forma que você encontrar, aquilo que te aquece, aquilo que faz sentido para você, né? E pode ser como vocês quiserem, não existe uma regra, não. Mas desde que vocês tenham ali, né, algo que represente, que você acolha, que você sinta, aqui está meu filho não nascido, pode até dar um nome, se você quiser, né? E tá tudo certo. Antigamente exigia-se não, né? Sugeria-se muito dar nomes, mas hoje é de acordo com a sua vontade, com o seu desejo, com o seu coração, tá? A gente está aqui tentando só ajudar você a se ajustar nisso, sem uma regra, sem um algo maior, né? Sem muitas certezas de nada. A gente só acolhe, segue, que a coisa começa a fluir melhor, principalmente para os nossos filhos. Acho que esse é o grande recado aqui. Eles são imprescindíveis, né? Que sejam vistos os nossos abortos, sejam de que maneira for. Aqui não há julgamento. Você fez o seu melhor naquele momento. E é isso. Né? Ninguém está aqui para te julgar. A gente está aqui para acolher e para dar um lugar a essa criança. Pronto. É isso. Acho que é isso, né, Gé? Acho que sim. Então tá bom. Se não tem mais nenhuma pergunta, vamos ficar por aqui. A gente tinha marcado para ser uma live um pouquinho mais curta, que a gente tem outro compromisso na sequência. Te agradeço, amiga, por estar aqui. Eu Muito que agradeço. bom. E qualquer coisa é só chamar a gente. Jéssica tá aí, ó. Inclua. Fala aí o seu Instagram, Jéssica. O meu Instagram, Caminhando com Essência, meu Instagram novinho que a gente está decolando agora com essa parte, né? Antes eu usava o meu pessoal e agora eu estou fazendo uma transição para fazer só para falar sobre esses assuntos, só para falar de constelação, um pouquinho de enneagrama, para quem gosta dessas novas teorias e novas formas de ver o mundo, segue lá. É isso. Caminhando com Essência. É o Caminhando com Essência, certo? Uhum. Então, Caminhando com Essência vai estar. Eu vou marcar a Jéssica aqui no meu Insta também. Segue ela lá também. E é isso. Ajuda a gente a compartilhar um pouquinho dessa teoria, não é nenhuma Visão teoria, sobre o a aborto. visão sobre o aborto. Obrigada. E é isso. Estou colocando os berlocks representando. Ai, que lindo, Nalda. Faz isso sim. É ótimo, tá? Tudo que represente, tudo que a gente... Até, às vezes, nossos irmãos, né? Às vezes, um irmão mora não sei aonde, o outro mora longe, até os nascidos. Às vezes, eu tenho no meu altar, eu tenho um altar em casa. E eu super aconselho vocês também a terem um altar. E eu tenho umas flores de madeira, bem simplesinhas. Ali estão todos os meus irmãos. Porque minha mãe perdeu duas meninas. Então, eu represento ali todos com essas flores, inclusive os nascidos e os não nascidos, represento por essas flores no meu altar. E ali eu sei que estão todos os meus irmãos. Então, né, ainda mais antigamente, que as famílias eram um pouco maior que hoje em dia, fica mais fácil da gente acolher ali sem excluir ninguém. Olha, ela tá falando, aqui veio. Gente, e dois sacos gestacionais, um cresceu, o outro não. Normalmente sim, né, Áurea? Normalmente sim, mas é difícil saber. A gente não tem como te dar certeza, mas Aí normalmente vai sim. pelo coração, né, dela, o que ela O que sente você, com relação a isso. né? Normalmente sim, eu não tenho como eu saber, mas você vai saber. Numa constelação, você também vai ter essa percepção de campo, né? Então, assim, o que você sente, né? Você sente falta de algo? Como é que é? Dorme aí com o travesseiro no meio das pernas? Então, isso tudo são sinais, são vários sinais, né? Mas cada um tem o seu. Mas o importante é o acolhimento. O importante é dar lugar a isso no seu coração. E se eu tenho 100% de dúvida e não tenho certeza de nada, acolhe mesmo assim. Olha, se houve alguém, eu acolho no meu coração. Eu dou um bom lugar para todos os abortos dessa família, né? Eu dou um bom lugar no meu coração para todos. Eu gosto de fazer exercícios também com flores com relação a isso. Comprar as flores, o tanto de flores que precisar
para colocar num vaso e sentir que todos aqueles são os abortos que não foram vistos dentro da família. Então, vai do que a gente sentir. Acho que a gente falou bastante sobre os filhos e talvez é interessante a gente olhar também com relação aos nossos irmãos, que a gente não falou tanto, mas pode ser que a gente está com dificuldades de andar ou alguma coisa assim na vida com relação a isso, porque alguém está faltando nesse sistema. Então, acho que vale a pena a gente olhar para esses dois lados, né? Sobre os nossos irmãos, que quando você trouxe as flores, eu lembrei, falei, a gente falou menos sobre isso, talvez precisa, né, colocar de uma forma para que a gente lembre que a gente pode ser, que seja também um irmão nosso que está faltando entrar na ordem e também dos nossos filhos. Ai, peraí aqui. Exatamente. Aí teve uma pergunta aqui. Meus pais já morreram, sabemos que minha mãe teve um aborto espontâneo, mas não temos certeza da ordem, nem se era menina, se era menina. Bom, o sexo não importa, tá? Um anjo é um anjo, anjo não tem sexo, né? Era um anjinho ali. E a questão é, a ordem, eu sei que é necessário a gente colocar na ordem, e aí a fase é, do meu lugar, eu reconheço o seu lugar. Você não está dizendo qual é o lugar. Do meu lugar, eu reconheço o seu lugar. Você também pertence, você também faz parte. E você tem um lugar no meu coração. Né? É simples. Né? Então você faz essa frase, imaginando, pode colocar um cristal, uma almofada na sua frente, como a Jéssica falou, uma flor, falando. Você faz parte disso aqui, né? De toda essa família. Não importa o lugar. Então, do meu lugar, eu reconheço o seu lugar. Você não sabe, mas o sistema sabe qual é o lugar. E aí, só esse movimento de inclusão já é o suficiente. Tá? Nas minhas constelações, eu não me atrevo a fazer a ordem da forma que a pessoa traz. Eu sempre trago desse lugar. Do meu lugar, eu reconheço o seu lugar. Até para os irmãos nascidos. Porque às vezes ela não tem conhecimento que houve abortos antes e às vezes não aparece. Então, eu tenho esse cuidado de fazer do meu lugar, eu reconheço o seu lugar. Né? E assim eu consigo seguir sem dúvidas da ordem. Porque o sistema sabe qual é a ordem. Quando eu faço essa frase, ele vai incluir na ordem que for. Acho que ficou claro, né? Acho que é isso, gente. Então, agradeço a participação de todos. Minha amiga Jéssica, muito obrigada. Obrigada a você. E a gente se vê aí na próxima live, segunda-feira, tá? 7 horas vou estar aqui de novo, com uma outra convidada. E aí a gente se fala, surpresa. Live surpresa. Eu não vou falar agora, só vai ser ou sugestões, né, de temas. Vou fazer live aí por algum tempo. Porque a Luísa me despertou essa vontade de falar, né? Eu que tinha preguiça de fazer vídeo, fazer live, e agora eu tô aqui, querendo fazer live toda hora. Então, aproveitem esse momento, Andréia, de falar. E a gente se vê segunda-feira. Um beijo. Tchau, gente. Bom dia, Tchau, tchau. querida. Tchau, Bom tchau. dia.